Então, vamos ver hoje termoterapia, né? Mas a parte de calor, hipertermoterapia. Então, o calor, né, usado como tratamento, ele tem uma diferença do gelo, porque aqui nós podemos escolher uma modalidade que é calor superficial ou calor profundo. Então, a diferença entre elas é a estrutura que ela consegue atingir e, proporcional a isso, o tamanho do efeito que ela consegue gerar. Tá? Então, temos aí o calor considerado superficial. Então, o calor superficial, como o nome está dizendo, ele vai ter um efeito na superfície, tá? A temperatura utilizada nessa modalidade, tanto no superficial quanto no profundo, vai ser sempre a mesma, em média 40 graus, que vai ser considerada a temperatura terapêutica. Alguns recursos podem ter uma temperatura maior do que essa, mas o organismo, né, dissipando para o organismo, dependendo da modalidade, ele vai ficar sempre por volta de 40 graus, que não é lesivo aos tecidos, tá? No tempo correto. Então, o calor superficial, ele vai atingir somente a superfície. Então, ele vai ficar na parte mais superficial do organismo. Então, é um calor que a gente aplica com uma segurança. Então, aqui está a pele. Utilizou lá um recurso de calor superficial. Colocou uma compressa quente aqui. Por que é considerado um calor superficial? Né? Como o nome está dizendo. Ele vai gerar, ele está aqui quente, ele aquece a pele e vai dissipando pelos tecidos e esse calor acaba em até 2 centímetros. Um ponto, né, positivo dessa aplicação do calor é que, como ela é colocada direto na pele, a sensação térmica é sentida de imediato. Então, a gente não tem um termômetro para saber a temperatura de imediato. Mas sempre que tiver um calor confortável, está abaixo de 40 graus. É um calor confortável. Então, superficial, ele logo perde essa capacidade. O calor profundo, qual é a diferença, né, para o superficial? É uma modalidade que vai propagar o calor, por exemplo, o aparelho que tem aqui 2 eletrodos, que é o ondas curtas. Então, o que ele faz? Ele gera uma onda eletromagnética que trafega por dentro do organismo e vai para o outro lado. Então, essa onda, ó, que está passando aqui, o que ela faz? Ela agita as moléculas internamente. Então, ela vai esquentar aqui dentro e vai dissipando para fora. Então, muitas vezes, essa temperatura, esse calor profundo, ele não é sentido do lado de fora, mas ele vai gerar calor internamente. A diferença é que ele pode chegar a uma profundidade maior. Então, a primeira escolha nossa vai ser entre qual tecido que a gente quer tratar. Ele é superficial ou ele é profundo? Um outro ponto que a gente leva em consideração, ainda com relação ao calor, é qual é o agente que vai produzir calor. Ele vai transmitir o calor por condução, que encosta direto no segmento, por contato físico e transfere o calor. Ele vai fazer por conversão, ele converte, igual aqui, uma onda eletromagnética em agitação molecular e produz calor. Ou ele vai esquentar lá a água como um turbilhão e vai fazer uma convecção, vai usar um meio para produzir essa transferência de energia. Então, a gente tem que levar em consideração a profundidade do tecido que a gente quer tratar, a característica do tecido que nós vamos tratar, porque dependendo de qual característica do tecido, ele precisa de um tipo específico de tratamento, né, de um recurso que agite mais moléculas de água.
que agite mais tecidos mais densos. Então, a gente depende também do tecido para escolher sobre superficial e profundo. Beleza aí? Tudo tranquilo? Alguma dúvida? Tudo na paz? Eu tô só em dúvida só assim, superficial e mais profundo. Qual o momento assim que eu tenho que utilizar? Então, Eu não sei a pergunta exata, eu não estou conseguindo me expressar na pergunta, entendeu? eu entendi. Mas Eu eu acho falo que eu assim, entendi. quando é que eu posso usar na superficial e profundo? Eu acho que eu entendi. Vamos aproveitar aqui, ó, esse nosso desenho aqui. Digamos que o paciente tenha, ó, vamos botar aqui, ó. Estou riscando, mas acho que vai dar para ver. Vou apagar essa onda daqui, pronto, só para a gente ver. Depois eu faço a onda de novo. Nosso paciente, ó, vamos botar duas situações aqui, né? O disco, vamos botar aí um disco azul. Então, o disco está aqui tranquilo. Ele tem aqui uma hérnia de disco, tá? Nesse nível, que está comprimindo a raiz nervosa, aqui está tudo bem, tá? E ainda vou apagar aqui o que está aqui em vermelho, que é a nossa produção de calor. Tá? Daqui a pouco a gente produz esse calor. Temos aqui ainda, só para mudar a cor. Deixa eu ver mesmo. Musculatura aqui, ó, paravertebral, que está aí muito tensa. Tá aqui muito tensionada por causa dessas dores que o paciente está sentindo. Então, vamos botar duas opções. Lembrando que, ó, que essa hernia de disco está aí, está comprimindo uma raiz nervosa aqui, ó. Então, nós podemos ter dois objetivos. Vamos pensar no primeiro. Nós queremos hidratar, ó, essa região do disco, aumentando o calibre do vaso, para tornar ela mais flexível, tá? Aí a gente precisa o quê? Que o calor tenha a capacidade de fazer o quê, ó? A gente precisa que o calor trafegue dessa forma aqui, ó. Olha onde ele precisa chegar. Ele precisa chegar aqui no disco se eu quero hidratar esse disco. Aqui a nossa escolha vai ser o quê? Um calor profundo. Ah, mas eu não quero fazer isso. Entendeu aí? Uma indicação do calor profundo. Eu quero hidratar um disco. Eu quero tornar os ligamentos, ó, ligamento amarelo, ligamento longitudinal, mais elásticos. Eu vou usar um recurso que ele chegue até essa região. Tranquilo aí? Deu para entender essa escolha? Deu, não deu? Pronto. Ah, mas o paciente está relatando que não é nem isso aí que está desconfortável. O que está desconfortável é que ele sente uma queimação contínua aí na região da lombar. E quando ele coloca a mão, ele sente que tem tipo um nódulo ali de tensão. O que nós vamos fazer? Ah, eu posso usar uma compressa quente aqui, ó. Por quê? Porque aí agora o calor que nós vamos gerar, ó, vai chegar naquele músculo que ele está precisando que seja produzido calor. Então, a nossa escolha inicial vai ser com relação à profundidade. Qual tecido a gente quer tratar, qual profundidade que ele está. Tá? Nós vamos ter outros parâmetros. Daqui a pouco a gente começa a ver outros parâmetros de escolha também, como superfície, se é regular ou não, se ele permite o toque aí dessa bolsa. Porque o que acontece? Pode ser um recurso onde o paciente não tolera nem o contato aqui.
nós podemos usar o infravermelho, que não encosta, ele emite radiação. Tá? Então, nós vamos também escolher por isso. Deu uma luz aí? Deu uma luz aí inicial. Tá tranquilo? Tá, beleza, professor. Então, quem são as modalidades aí de calor superficial? Lâmpada infravermelha, tá? Então, aquela luzinha vermelha. Compressa quente e úmida. Então, as bolsas de água quente, tá? Manta térmica, então, tem muita gente, né, comprando umas mantas, uns travesseiros térmicos, que é uma resistência que está ali para produzir calor. Todas essas modalidades são superficiais. Banho de parafina. Então, alguns locais pegam a parafina, colocam num saco, botam aí a compressa quente com a parafina. Então, tem isso também. E os turbilhões ou qualquer imersão em água quente. Assim como a hidroterapia, ela é superficial. Só que os recursos, mesmo sendo superficiais, como o turbilhão, como envolve um segmento inteiro, por ele envolver um segmento, ele tem um efeito mais profundo, porque ele está em volta de todo esse segmento. Então, por ser circunferencial, ele tende a atingir um pouco mais de profundidade. O calor profundo já é diferente, lembrem disso, ele esquenta primeiro por dentro e depois dissipa para fora. Então, normalmente, ninguém vai sentir nenhuma modalidade de calor assim que é colocado. Então, o que significa? Ó, diatermia, passagem de temperatura. Por quê que o nome é passagem de temperatura? Porque não vai gerar, não vai esquentar por contato. Vai passar a onda do micro-ondas e vai esquentar. Vai agitar as moléculas, né, de água dentro do tecido e vai produzir calor. Diatermia por ondas curtas também vai agitar as moléculas de ondas curtas e vai produzir calor. O ultrassom, a onda sonora, que é mecânica, vai proporcionar essa agitação tecidual, essa massagem tecidual, e com isso produz calor. Então, nós vamos escolher dentre esses recursos qual seria o ideal para determinado resultado. Tá? Eles todos vão ter o mesmo efeito, os mesmos efeitos terapêuticos. O que vai mudar vai estar relacionado ao quê? A profundidade do tecido e a extensão do tecido. Então, lembram lá que o frio faz vasoconstrição para poder não resfriar o sangue e acelerar o fluxo. A vasodilatação, né, os efeitos locais do calor. Por que ocorre a vasodilatação? Porque aumentando o calibre do vaso, a agitação molecular que é dissipada ali para o tecido, ela vai ser dissipada facilmente para o sangue. Então, se aumenta o calibre do vaso, o organismo consegue não deixar aquela área ficar vulnerável. Então, a vasodilatação tem um papel de aumentar o fluxo sanguíneo no local, para que ele também passe em menor velocidade, que ele possa captar a agitação molecular do interstício para vascularização. E aí ele dissipa esse calor para outras áreas. Por isso, quando bota, né, compressa quente ou está em uma região quente, colocou o braço e você vê que fica suado, por exemplo, no rosto,
né, na face, em outros locais, por quê? Porque está dissipando esse calor. Então, essa vasodilatação tem esse papel. Como boa parte das reações químicas nossas depende de agitação das moléculas, quando se esquenta, aumenta a agitação molecular, fica mais fácil de ocorrer algumas reações, por isso aumenta o metabolismo. A vasodilatação aumenta a permeabilidade vascular, com isso passa mais fácil o leucócito para a região, porque aumentou a permeabilidade vascular. Ponto positivo do aumento da permeabilidade vascular, qual é? A gente tem uma drenagem venosa e linfática maior, tá? A gente aumenta a vascularização tecidual, a gente consegue drenar edema, só que isso aqui, ó, a gente poderia botar até um asterisco. Por quê? Porque à medida que fica muito tempo com vasodilatação, a gente começa a formar edema. Então, o calor ele é capaz de drenar edema, mas ele também é capaz de formar o edema. Por quê? Se o vaso está aqui, ó, com o seu calibre normal, então ele tem lá as células que estão aqui bem próximas, a permeabilidade vascular é diminuída. Lembrando, ó, que tem a pele aqui, tem outras células. À medida que se usa o calor, as células estão aqui, aumentou o calibre do vaso, tem um distanciamento maior entre as células, a primeira coisa que vai acontecer é o quê? A pressão hidrostática aqui vai diminuir. Consequentemente, vai ter uma drenagem do plasma, do interstício para dentro do vaso. Mas vai chegar um ponto que essa pressão hidrostática que estava menor dentro do vaso, ela começa a igualar com fora e vai parar a drenagem. E a pressão hidrostática aqui vai ficar maior e ela começa a formar edema. A gente não tem um tempo preciso para isso acontecer, mas quanto mais tempo de calor, maior o risco de formação de edema. Tá tranquilo aí esse mecanismo? Então, o calor, a gente pode afirmar que drena edema, só que ele também pode formar o edema dependendo do tempo de aplicação. Tranquilo aí? Tá claro? Alguma dúvida? Fala aí, todo mundo entendeu? Então, em função de aumentar o calibre do vaso, não, pronto. Vou fazer de novo aqui. Vamos fazer mais colorido, que esse negócio está... Professor, uma dúvida, então, não relacionada, também ao calor. Tá. A questão da ventosa-terapia, quando a ventosa é aplicada, ela meio que esquenta o local, né? Quando ela faz aquela pressão. Na verdade, ela faz por pressão. O mecanismo dela não é térmico. É por pressão. Porque ela também pode formar, se mal aplicada, ou... Isso, formar edema, né? Gerar hematoma, não é isso? Pode. Por quê? Ó, vamos ver os dois mecanismos. Vamos comparar a ventosa com o calor. Então, se a gente lembrar aqui, ó, nós temos... Deixa eu mudar a cor do... Só para ficar mais fácil da gente visualizar. Pronto. Então, aqui nós temos as células do interstício. Em vermelho, a vascularização. E em laranja, aí, a pele. Se utilizar... Vamos primeiro entender a fisiologia normal. Então, o que é o normal? Tem aqui, ó, pressão hidrostática fora e pressão hidrostática dentro do vaso. O que normalmente acontece? Elas são bem próximas, tende a ter um fluxo pequeno de plasma aqui, para manter o quê? O interstício com plasma e também manter um plasma normal dentro do vaso. Beleza? O que acontece? Vamos botar a ventosa aqui. Ó, botou lá,
ventosa mal desenhada, né? Finge que é uma ventosa aí, beleza? Tracionou aqui, trouxe a pele para cima, o que você está fazendo? Você está pegando a pressão hidrostática que estava aqui dentro, não está dando mais espaço aqui da pele, então está diminuindo a pressão hidrostática. Com isso, você está drenando o que está dentro do vaso para fora. Por isso que forma edema e pode ficar roxo o lugar. Porque dependendo da força que você faz, você drena mesmo até o sangue aí de dentro. Tranquilo esse mecanismo aí de drenagem? Assim como, se a gente fizer o inverso, tá tranquilo aí da ventosa? Pronto. Vamos tirar a ventosa e vamos colocar agora, ó, só para a gente ver outra coisa que a gente também pode fazer. De nada, tranquilo. Ó, outra coisa, não vamos usar ventosa, mas nós vamos fazer uma bandagem. Não tem um pessoal que passa lá um gesso no abdômen, sei lá, qualquer coisa. Vamos no normal usar uma meia apertada e digamos que essa meia apertada, ela esteja aqui, ó. Pronto, tá apertando essa região. Ela está apertando essa região, o que ela faz com a pressão hidrostática aqui dentro agora? Ela aumenta a pressão hidrostática do interstício. Não tinha esse fluxo de saída de plasma agora? Não tem mais. O plasma agora vai sair daqui, ó. E vai entrar no vaso. Por isso vai ficar a marca certinho ali, ó, da meia, da pressão que você está exercendo naquela região. Ah, usou uma meia compressiva. Pronto, ela vai drenar o edema, por quê? Porque ela está apertando aqui. A pressão hidrostática intersticial, que é esta, está vencendo a pressão hidrostática de dentro do vaso. E aí ela vai ganhar. Por isso as bandagens vão drenar edema? Vão. Ah, e se a gente usar uma bandagem associada ao calor? Melhor ainda. Porque o que está tranquilo é esse mecanismo? Por isso que quando a gente aperta, quer ver aonde a gente... Acho que todos já devem ter passado por isso, na piscina. Então, na piscina, essa drenagem é tão grande aqui, ó, a pressão hidrostática da água, ela está aqui, ó, em volta de todo o tecido, não é? Então, ela está exercendo essa força aonde? Está exercendo essa força em toda a pele. Esse plasma, ele está saindo tanto daí com, né, a hidro, lá com a pressão hidrostática, que essa pele que anteriormente estava aqui, como que ela fica lá quando a gente fica muito tempo na piscina? Acho que todo mundo já olhou a mão, ó. A água que devia estar aqui dentro, junto com as células, ela saiu, não entrou no vaso. Olha como é que fica a pele, ó. Não fica toda enrugada lá quando fica muito tempo na piscina? É isso que está acontecendo. Por que dá vontade de fazer xixi, né? Lá quando está na piscina? Porque essa pressão hidrostática, ela foi toda direcionada para dentro do vaso. A pressão hidrostática intravascular está muito alta, o rim tem que diminuir essa volemia, esse volume de plasma que está circulando aí. Por isso que vai no banheiro. Tranquilo esse mecanismo aí? Tudo em paz? Ótimo. Então, vamos deixar aqui, ó. Então, a pele está aqui. Um equilíbrio aí entre o pH externo e o pH interno. Só para a gente ver, né? Então, tá aqui, ó. Esse equilíbrio do pH. Pressão intersticial, mais ou menos, parecida com a intravascular. Quando utiliza o calor, o que vai acontecer? Essa pressão que estava mais ou menos equilibrada, ó, dilatou o calibre do vaso, distanciou uma célula da outra.
Com isso, aumentou a permeabilidade vascular. Então, a pressão hidrostática que tinha ali um determinado valor parecido com o externo, a pressão hidrostática agora vai cair. Consequentemente, vai ocorrer maior drenagem do plasma para dentro do vaso. Só que à medida que esse plasma está passando para aqui, está chegando mais sangue nessa região, a pressão hidrostática que estava baixa, ela vai deixando de estar tão baixa. A pressão hidrostática intersticial, que estava aqui, ela agora vai, diminuir, porque o plasma saiu daí. E a pressão do intravascular vai aumentar. Então, vai chegar um ponto que esse fluxo vai parar, vai chegar no equilíbrio, então não vai ter fluxo em direção nenhuma, e vai chegar um ponto que a pressão hidrostática dentro do vaso, que chegou aqui, mais sangue, tem mais plasma, ele começa a vencer a intersticial e volta o plasma. Beleza? Por isso que quando se quer drenar o edema, se usa o quê? Usa calor durante 4, 5 minutos. Ou 5 minutos. Quando tem um risco de formar esse edema, coloca o quê? Coloca no frio 1 minuto, que é o banho de contraste. Por isso, o banho de contraste tem uma indicação de drenagem de edema. Beleza aí? Clareou? Quem tinha? Isabela, e aí, melhorou? Essa parte, por favor, professor. Da drenagem aqui? Então, no banho de contraste que se usa calor e frio. Por que se usa normalmente 4 ou 5 minutos de calor? Porque a gente tem certeza que nesse tempo está gerando o quê? Vasodilatação e está drenando o edema. Quando passa desse tempo, existe o risco dessa vasodilatação que a gente está gerando começar a formar edema, como nós vimos aqui. Se o seu objetivo for drenar edema, a gente tira da água quente, por exemplo, e coloca direto na água fria para fazer vasoconstrição. Tá? Então, sempre que a gente... Mas eu vou falar com calma disso ainda. Aqui é só para a gente entender o efeito do calor. Então, colocou no calor, vai favorecer o quê? Vai favorecer a drenagem de edema inicialmente. Por quê? Porque quando você faz vasodilatação, a pressão dentro do vaso vai cair. Consequentemente, a pressão de fora do vaso se mantém a mesma, vai ocorrer a drenagem de edema. Beleza? Tudo em paz aí? Melhorou, Isabela? Ou todo mundo, como estão? Me fala aí, por favor. Beleza. Pronto. Então, com isso, se tem aqui... Boa, beleza, Paulo, isso aí. Se tem aqui, as reações químicas aumentaram aqui, produziram mais resíduos metabólicos, tá mais fácil ou mais difícil deles serem drenados? Mais fácil. Por isso, elimina resíduo metabólico. À medida que gerou o calor, pode formar lá, hidratar mais o tecido. Aumenta a elasticidade dos ligamentos, das cápsulas articulares. Tá? Então, o calor, ele é muito bom para ganho de arco. Lembra que vocês tinham me perguntado antes? Se o calor é bom para ganho de amplitude de movimento, frio, né? Não, o calor é melhor. Só que qual é o ponto negativo do calor? É que como ele aumenta o metabolismo, aumenta o calibre do vaso, aumenta a permeabilidade vascular, se iniciar um processo inflamatório, já está quente, vai ser muito pior. O gelo é um anti-inflamatório preventivo. Então, nós temos esse ponto positivo do anti-inflamatório preventivo. Beleza? Que o calor não é. Se tiver de inflamar, você esquentar, vai embora a inflamação. Tudo em paz? Agora, não está inflamado.
que é fazer ali a manobra de ganho de arco de movimento. O calor é a melhor opção. Por isso se faz aquecimento antes da atividade. Tá? Tudo em paz aí? Pode seguir? Todos tranquilos? E aí, galera? Beleza. Ótimo. Outro efeito, ó, a analgesia. Por que o calor gera analgesia? Por uma irritabilidade térmica. Tá? Isso, um dos mecanismos. A via que leva a dor é a mesma que leva a temperatura. Então, se você sobrecarrega essa via com estímulos térmicos, ela inibe a captação de dor, desde que ele não chegue no limiar da dor. Outros mecanismos que ajudam na analgesia é a própria drenagem do edema, que pode favorecer a analgesia, a redução do tônus muscular, redução de espasmo, todos esses fatores proporcionam uma redução de quadro álgico. Por que vai diminuir o tônus? Por que o calor faz isso? Porque o hipotálamo identifica a temperatura aumentada, que é o nosso termorregulador, e relaxa a musculatura para que a gente não produza calor. Então, para dissipar o calor, é muito mais tranquilo do que para a gente produzir o calor. Por isso, o frio é tão doloroso para a gente. Porque para a gente produzir, né, o calor, a gente tem gasto energético. Por isso, o organismo, né, informa ao cérebro como dor quando é esfriado. O calor, na maioria das vezes, é confortável. Por quê? Porque para a gente dissipar é só relaxar. Então, não tem gasto energético. É bem tranquilo. Tá? E o calor aumenta a condução nervosa. Por quê? Porque ele aumenta as reações químicas, aumenta a vascularização, beleza, é mais fácil para que essa condução aconteça. Tem esses efeitos, estou falando principalmente ali no local da aplicação. Alguns deles são sistêmicos também, né? A redução de tônus é sistêmica, espasmo, tá? E imediatamente vamos ter aumento de temperatura corporal, aumento de frequência cardíaca, aumento de frequência respiratória. Por que vai aumentar a frequência cardíaca? Porque se a gente coloca calor em alguma parte do organismo e ele aumenta o calibre do vaso, consequentemente a pressão arterial vai abaixar, porque a resistência vascular periférica vai diminuir. Para se manter a mesma pressão, mesma vascularização, é necessário aumento de frequência cardíaca. E aumento de frequência cardíaca gera maior gasto energético, por isso aumenta frequência respiratória, tá? E a pressão sempre vai abaixar com calor. A gente tem a impressão, né, de que, não, ela não abaixa não, porque quando eu vou no centro ele está quente, meu Deus, é um desespero, chega a pressão sobe. Não, sobe pela irritação do centro da cidade lá, por exemplo, que é quentona. Mas ela vai abaixar a pressão arterial. Tá? Então, esses fatores a gente leva em consideração ao aplicar, porque eles são efeitos terapêuticos, mas a gente também tem que estar atento sobre essas respostas. Se o paciente já chega relatando uma fadiga, tá com sinais de alterações cardíacas, vasculares, a gente já contraindica direto essa aplicação de calor. Tá? Nós vamos ver isso também. Tá tranquilo? Tudo em paz aí? Então, quais modalidades nós temos para gerar calor nos pacientes? Então, por que ele vai reduzir a pressão? O coração está lá, né? Ele vai bater tranquilo. Temos lá a vascularização. Então, a vascularização ela vai sempre ser proporcional, né, ao calibre do vaso, tá? Um pedaço aqui mal feito, mas dá para entender o que eu quis fazer aí.
Então, bateu lá, o coração tem a força de ejeção que o coração precisa fazer para que ele possa circular o sangue por todos os vasos, mas ele também precisa vencer o quê? O calibre dos vasos. Se a gente coloca frio aqui, ó, o que vai acontecer com esses vasos? O calibre do vaso vai ser diminuído, consequentemente, a resistência vascular periférica vai ser aumentada. O coração vai ter que bater mais, então ele vai ter que subir a frequência cardíaca para manter essa pressão mais alta. Isso quando se coloca o frio. Na hora que a gente coloca o calor, o que vai acontecer? Ó, aumentou o calibre do vaso aqui. A resistência vascular periférica vai cair, por isso a pressão nas artérias vai diminuir. Só que aí o coração faz o quê? Ele aumenta a frequência cardíaca para não deixar baixar tanto. Mas, no geral, o calor vai fazer isso. Beleza? Então, temos que ter até um cuidado, tá, gente? Qual o cuidado? Essa história, uma pessoa era normal e do nada o coração parou. De entrar na água fria, na água quente, qual é o risco aí? Em qualquer fenômeno vascular intenso, que a gente altere resistência vascular periférica, às vezes o coração é necessário bater, por exemplo, lá, vamos botar 200 batimentos por minuto. A gente tem que lembrar que o coração ele é nutrido quando? No repouso. Então, a vascularização está aqui, ó. As coronárias estão aqui. Mas ele é nutrido no repouso. Se esse paciente tem qualquer probleminha na coronária, que não consegue nutrir direito esse coração, ele está batendo lá 200 vezes por minuto, simplesmente ele para. Por isso, eventualmente, a gente vê alguns jogadores de futebol, do nada, ele vai lá e para, né, dá uma parada cardíaca assim que ninguém entendeu nada. O que aconteceu? Provavelmente isso. Tinha alguma malformação, alguma coisa, né? Eu estou falando malformação porque dificilmente tem arteriosclerose, né, jovem, mas também pode ter, dependendo da vida que leva, da predisposição genética. Então, temos que ter esse cuidado também. Beleza aí? Então, quais recursos nós temos para gerar esse calor, tá? Então, temos aí o turbilhão, como o nome mesmo já está dizendo. O que ele vai fazer? Ele vai turbilhonar a água. Então, temos modelos aí muito feios, medievais, temos modelos mais bonitos, mas o que todos têm em comum? Tem uma estrutura aqui que vai gerar aumento de temperatura, tá? Os mais bonitinhos a gente regula ali a temperatura direitinho, outros a gente regula aqui em cima, um negócio mais feio. E nós vamos gerar um turbilhonamento dessa água. Então, nós temos os efeitos térmicos da água associados aos efeitos da vibração dessa água, da própria água. Então, pressão hidrostática, turbilhonamento da água, o estímulo proprioceptivo que está sendo feito por essa água, né? A pressão hidrostática circunferencial nesse segmento, somado à temperatura. Então, sempre a temperatura confortável, por volta de 34 graus, que tem um efeito terapêutico de maneira segura. Então, ele vai... Ponto positivo, ele é circunferencial, envolve todo o pé, toda a região que você queira botar, permite movimento aí dentro, ótimo. Ah, tem uma criancinha aí que teve uma lesão no braço, não consegue mexer. Beleza, pega o Max Steel, um bonequinho, bota lá para o menino brincar com o boneco aí dentro e vai e volta. Ele mesmo está fazendo um trabalho de ganho de arco dentro do turbilhão. A variação de temperatura, de tempo, é grande nos recursos térmicos. Por quê? Porque você pode botar pouco tempo, lembrando ali daquele risco de formar edema, mas aí ele está mais sustentado pela pressão hidrostática, que está envolvendo todos os segmentos, então minimiza o risco de formar o edema.
mas ainda assim tem esse risco. Então, nós toleramos mais tempo do que o gelo, 30 minutos, 40, porque para dissipar é mais fácil, fica relaxado. Os efeitos só gerais, vasodilatação, relaxamento muscular, analgesia, drenagem de um possível edema de extremidade aí, e ainda permite o movimento aí dentro. Então, tá aí, pode fazer a movimentação. Mais indicado o quê? Para lesões, né, em membros, porque você não tem como mergulhar aí, até que tem tanques maiores, mas no normal, normalmente não tem. Drenagem de edema, temos que ter o cuidado, por isso eu botei aí drenagem em pouco tempo. Tá? E uma das grandes indicações, até para formar o edema, seria uma lesão nervosa periférica. Porque se você hidrata mais o tecido aí da perna, é mais fácil da raiz nervosa conseguir crescer. Então, tem essa indicação relacionada à lesão axonal. O bom é que movimenta. A gente não vê muito, né, nas clínicas, por quê? Pelo volume de água. Então, bota 20 litros aqui dentro, tem que esquentar a 40 graus, a 34 graus, 40, imagina aí, ó. Botou 20 litros de água, esquentou a 40 graus, depois ligou essa água para turbilhonar. Deixou ali, turbilhonar é um grande compressor, né? Deixou ali 20 minutos, depois você tem que tirar a água inteira, limpar o equipamento para colocar outra água para outro paciente. Então, no custo-benefício, a gente não vê muito. Em locais onde o custo-benefício, né, não precisa pesar tanto ali o valor ou o custo, a gente ainda vê. Então, em clubes, né, de futebol, a gente vê. Em locais que visam, né, esse resultado sem esse custo-benefício tão intenso. Beleza? Porque o resultado é ótimo. A liberdade, a drenagem de edema, a movimentação aí dentro. Beleza aí? Tudo em paz? Alguma dúvida? Daqui a pouco nós vamos ver os casos para que a gente possa indicar, tá? Posso passar? Podia ou não? Voltei. E no caso desse turbilhão, professor, tipo... Fala aí, Esqueci fala. a pergunta. Membro superior, é isso? Ele tem uma adaptação, ó, ele tem aqui essa base que ela corre para frente, para trás, ela tira. Alguns desses têm um apoio aqui lateral com tipo um elevadorzinho. Então, a gente consegue tirar ele do chão e levantar, e o paciente fica sentado do lado. Então, a gente pode colocar, né? Colocar o membro superior, tá? Dá para a gente fazer uma boa adaptação. Tem vários modelos aí para a gente poder utilizar. Então, pode usar tanto membro superior quanto membro inferior. E tem umas banheiras, né? Tipo um ofurô, que pode ser usado também, a gente não vê tanto. E nesse caso aí é de patologias tipo mais crônica? Normalmente o calor, a melhor indicação seria crônica e subaguda. A aguda a gente usa o frio. Então, lembra naquelas etapas do reparo tecidual? Uma semana ali está no pico da inflamação. A gente esquece o calor, tá? À medida que você consegue avaliar e permite que ele não tem os sinais de inflamação, né? Você vê que ele não está quente, né? Está pouco vermelho, pouco edema, relata uma dor aí, EVA 5, você já sabe que ele está saindo da fase aguda. Você pode usar o calor, tá? Então, aí é o ideal utilizar sem ser na fase aguda. Beleza? Uhum. E no caso também, tipo, de pacientes diabéticos, no caso aí não pode fazer isso, né? Temos que ter um cuidado. Paciente diabético, né, com diabetes descompensado, que você perceba uma coloração diferente
já nesses membros inferiores, tem risco de mobilizar trombo, nós não vamos fazer. Paciente com alteração, né, vascular por uma trombose venosa profunda, ele relate uma dor no gastrocnêmio, o ideal é fazer uma ultrassonografia com Doppler para poder avaliar isso e ver que não tem alteração, tá? Tá tranquilo? Uhum, entendi. Então, no caso aí, tipo, ó, minha avó, ela tem uns, se eu não me engano, é cisto de Becker, na região eita, isso. Aí, geralmente, fica bem inchado, né? E gera acúmulo de líquido. Aí, no caso, seria bom, indicado para fazer Pode fazer, né? o Pode turbilhão com fazer pressas quentes também, né? isso. No caso, seria melhor do que o gelo. Se não tivesse, não, se esse cisto não inflamar, né, pelo atrito. Seria por quê? Porque aumenta a flexibilidade dessa região, facilita a mobilização dos tecidos, alonga. Não vai resolver. Então, vamos ser claros. Ah, vai desfazer o cisto e vai... Não, não vai. Não. Então, o que tem que ser feito? Tem que alongar, né, a musculatura, aumentar a flexibilidade para que esse cisto fique. Aí não atrapalhe nada na função, mas Porque, tipo, não vai resolver. já tem um tempinho que descobriu. E ela tava no Pilates, fazendo tudo certinho. Só que agora, com a pandemia, ela deu uma afastada, né? Não tá podendo ir. Então, tipo, a perna dela tá ficando muito inchada. E ela não aguenta andar direito. Ela tá se locomovendo bem devagarzinho. E ela sempre foi bem ativa. Então, com isso, meio que, tipo, ela fica meio depressiva, né? Porque ela perdeu mais a mobilidade. Pode fazer. Desde que você não perceba que esteja lá, né? Quente, vermelho, que não tem os sinais de inflamação, Não tranquilo. fica, não. Só fica Pode mesmo inchado fazer. mesmo. Que você vê, tipo, quando a gente faz uma drenagem na perna dela, você já vê uma diferença, uma melhora. Pode fazer tranquilo. Aí eu faço assim, quando eu vou lá, eu faço drenagem. Isso. E aí alonga, faz fortalecimento para compensar essa área que está vulnerável a esse desconforto. Beleza? Pode fazer uns alongamentos também, tipo com mini band, né? Pode. Cuidado só para não apneia, né? Para não prender muito a respiração, tem que ver outros fatores. Né? Tô falando que aí você deixaria ela fazendo, né? Às vezes vê a pressão, vê a frequência cardíaca, às vezes você faz por ela. Mas pode usar tranquilo. Beleza? Pronto, beleza. Outro aqui, ó, outro recurso é a parafina. Não vão ver com grande frequência, tá? Pela mesma questão lá do turbilhão, de colocar a parafina aqui, né? Pelo custo dela de esquentar, de colocar a mão do paciente ou passar ali um pincel na região. Então, não é tão interessante. Então, esses recursos estão caindo em desuso, alguns deles, por causa disso. São interessantes, tá? Por quê? Qual é o ponto positivo aí da parafina? Ela tem um efeito circunferencial e, diferente do turbilhão, o turbilhão fica mobilizando o tempo inteiro, né? Fica turbilhonando a água. Aqui na parafina você consegue gerar o mesmo calor, só que a mão parada. Então, digamos que o paciente tenha lá uma artrite reumatoide, a mão muito dolorosa, com deformidade. Então, essa vibração aí da mão faz com que ele tenha dor. Então, a parafina mantém parado o segmento. Então, o que ela perde do turbilhão? Ela não tem a capacidade, não permite o movimento ao longo da realização. Então, ou pode fazer por imersão, coloca aqui, né, e depois tira rapidinho para fazer luvas, aí faz de 6 a 12 imersões, ou passa com o pincel da região. E deixa ali, ó, fazendo o efeito de 15 a 20 minutos. Tem gente que envolve com plástico filme, para não perder, mas ela por si só já faz o efeito. Então, ó, pode passar ali, não é nem um pouco gostoso. Por que não é? Porque para que ela fique fluida dessa forma aqui, normalmente ela está por volta de 46 graus.
Então, ela estando a 46 graus, ela excedeu o que a gente considera seguro para o tecido, então vai doer. Só que a agitação molecular dela é baixa, por isso ela esfria rápido. Imagina a parafina como uma vela, tá? Só que aí, no caso dessa aplicação, colocam 6 porções, né, de parafina para uma de óleo, para que ela fique mais fácil de sair. Não é só aquele da vela, que a vela vai grudar. Deve doer. Dói mesmo. Tá? Que você botou é a mesma da vela? É. Só que a da vela, quando pinga na mão, né? Por que dói muito? Porque, na verdade, o que está pingando ali da vela, a vela está aqui, a chama está aqui, então o que está derretido aqui está o quê? Está 80 graus. Está quente pra caramba. À medida que ela vai escorrendo por aqui, ó, ela já vai esfriando. Então, quando ela vai lá, pinga em algum lugar, quando ela chega lá no lugar, ela chega a 50 graus. Se for aqui pertinho da mão, vai queimar, porque está com intensidade grande. Então, aí normalmente se coloca, né, 46 graus, estourando 50 graus, para que se mantenha fluida, mas à medida que passa aqui, ó, ela já vai esfriando rapidão. Então, dá um susto ali de imediato, dói, mas logo vai dissipar. Um efeito interessante em áreas, por exemplo, de cicatriz que tem aderência, porque ela aumenta muito a hidratação tecidual. E por ela estar tampando aí também, né, os poros, ela hidrata mais ainda. Então, muito usado para essas manobras de ganho de arco, para hidratar o tecido. Não é muito gostosinho mesmo, não. Como a Paula falou ali, deve doer, dói mesmo. Tá? Então, mais indicado para a superfície, né, onde a gente queira tratar sem movimentar. Então, uma artrite reumatoide, a grande queixa dos pacientes, principalmente lá nos dedos, é quando acorda, que ele fala, nossa, dói muito. E depois ele mesmo fala, não, quando esquenta, para de doer. O que é isso, e quando esquenta, para de doer? É que quando ele aumenta ali a produção não, aqui o fêmur, platô tibial está aqui, então, está até com lesão aí. Então, quando ele aumenta a agitação molecular aqui, o líquido sinovial fica mais fluido, por isso que não vai doer. E dói mais no frio, por quê? Porque esse líquido sinovial estando menos fluido aqui dentro, ele aumenta a pressão intraarticular. Se está inflamado, vai doer. Então, a parafina consegue facilitar aí e aumentar essa fluidez do líquido sinovial. Por isso, ela protege mais a articulação e abaixa a pressão intraarticular. Não vai doer tanto. Beleza? Tudo em paz aí? Tudo tranquilão? Ótimo. Outra modalidade, ó, compressa quente. Então, diferente dos dois outros anteriores que nós vimos, ela não vai ser circunferencial. Então, eu peguei essa foto aí da internet. Por quê? Porque é uma foto que mostra que aí não é a melhor forma de aplicação. Por quê? Ó, tá dobrado aqui, tá dobrado aqui. Então, a melhor indicação para compressa quente seria uma superfície mais regular. Então, lá na lombar, né, até na região do joelho a gente pode colocar. Agora aqui no pé, ó, esses pontos de dobra aqui estão perdendo a aplicação. Então, tá aplicando aqui, tá aplicando aqui, tá? E aplicando aqui. Não tá ficando tão quente. Tá? Então, sempre, ó, como alguém tinha me perguntado antes, ó, sempre crônico e subagudo, dificilmente na fase aguda de qualquer agressão, tá? E a gente tolera um tempo maior. Por que um tempo maior? Porque para dissipar calor é fácil. Relaxa ali e pronto, está dissipando. Por que um tempo maior do que o turbilhão? Porque aqui a compressa quente ela vai estar o quê? Só em um lado. Ela não é circunferencial, como o turbilhão,
como a parafina também pode ser. Tá? Por isso a gente tolera um tempo maior. É bem confortável. A temperatura aí também gira nessa faixa de 34 graus. Porém, ó, não temos como medir nenhum dos recursos que a gente está falando aqui. O que é um parâmetro para a gente usar a temperatura com segurança? Conforto. E aí, o calor está como? Ah, está gostoso. Pronto, está confortável, está tratando. Beleza? Ah, não. Está quente, está ardendo, mas eu aguento. O que arde cura. Não, nada de o que arde cura. Por quê? Porque tem recurso, não um caso desses, tá? Tem recurso, como nós vimos, que vai ser um calor profundo, que ele esquenta muito aqui, ó, e vai dissipar para fora. Então, quando chega aqui, se tiver quente, aqui dentro já tem lesão. Então, tem que ser sempre no relato de conforto. Tanto calor superficial quanto calor profundo. O superficial, o paciente já te fala de cara. Você bota, ele fala, ó, tá ruim, tá bom. O calor profundo tem que esperar essa agitação acontecer. Beleza? Tranquilo? Outro cuidado aqui, ó. Essa aqui é aquela bolsa, né, de água quente. Nessas bolsas, evitar de deitar em cima. Tem muita gente que eu já vi fazer isso. Coloca lá a bolsa, né, tem aquele negócio ali, né, a bolsa da vovó, e deita em cima da bolsa. Qual é o risco? Ó, a gente coloca um intermediário, como a bandagem, que está aqui, uma atadura. Tem a borracha, né, e a água quente está aqui dentro. Às vezes, a água aqui dentro está a 70 graus, está a 80 graus, mas aí ela dissipa para a borracha, dissipa pela bandagem que você colocou, pela toalha, e ela chega lá no dedo, ou na região a ser tratada, com 40 graus, está tranquilo. Se deita e essa água sai aqui, ó, ela vai sair a 70, 80 graus e tem um risco de queimar. Então, tenha um cuidado só de evitar que a pessoa deite em cima, coloque o pé em cima aí para fazer a aplicação. Tá? Para que fique mais seguro, não tenha um risco de queimar, de ter uma lesão. Tá? E aí, ó, todos os nossos pacientes, todos que falamos até agora, é calor por condução. O que seria isso? Você encosta lá. E aí, eu já atendi uma paciente que é o vento incomodava. Então, o vento doía, teve de cortar o cabelo, porque o cabelo estava incomodando. Então, o paciente com lesão nervosa, esse quadro é paciente com esclerose múltipla. Ele não tolera que encoste nele. Isso pode acontecer por um comprometimento nervoso. Então, o infravermelho, ele entra aonde aí? Por ele usar energia radiante, ele não tem um contato direto. Então, ele vai ter a capacidade de produzir calor, tá? Que eu peguei até uma foto da internet aí, só para ilustrar. Então, não vai produzir, não vai agitar diretamente o tecido, né? Não é por condução, não vai encostar no paciente, mas ele vai produzir energia radiante. Lembrando que, por ser energia radiante, a melhor aplicação vai ser a quando? A 90 graus, não é isso? E qualquer superfície irregular, ó, eu quero fazer no ombro, ixi, já vai ter problema. Por quê? Porque aqui ele incide bem, aqui ele vai refletir também, a absorção vai ser só nessa região. Então, por isso ele é, né, também indicado para lesões superficiais, crônica subaguda, porém superfície regular. Tá? Sempre superfície regular. O tempo de aplicação, 10 a 20 minutos, sempre lembrando o relato de conforto, tem que ser confortável. Então, tem literaturas que trazem que tem que ter aí pelo menos 40 centímetros de distância da pessoa que vai receber. Alguns, como esse, tem uma regulação de intensidade. Você gira ali,
ele fica mais ou menos luminoso. Se não tiver, qual vai ser a sua regulagem de intensidade? Ou 40, ou 50, ou 35, vai distanciando o infravermelho do paciente. Então, calor superficial por energia radiante. Aqui para a gente é um calor mais gostosinho do que terapêutico. Beleza? Ah, vou tratar uma hérnia com isso aí. Vai ser gostosinho, não vai tratar nada. Por quê? Porque é superficial. Tá? Colocou ali, ó. A vértebra está lá dentro, como nós vimos antes. Então, ele não vai ter esse efeito. Eita, aqui está até com artrose severa, deformidade, deve ter 100 anos esse paciente. Então, esquentou aqui, ele vai só dissipar aqui no início do tecido. Ele não consegue chegar profundamente, aumentar a flexibilidade aqui. Não, não vai. Então, é um calor confortável, gostosinho, até que pode ajudar um pouco, mas não é um recurso efetivo. Ah, como um calor profundo para tratar essa região. Não, não é não. Tá? Mas tem um efeito superficial. Em determinadas regiões ele vai ser eficiente. Qual o cuidado? Cuidado com pacientes que tomam remédios que são fotossensibilizantes. Então, está fazendo um tratamento com Nizoral, por exemplo, lá para o que o pessoal chama de pano branco, né, para psoríase. Usou corticoide, é gestante, então qualquer sensibilidade maior da pele, fotossensibilidade, é contraindicado. Fez uma cirurgia e tem uma cicatriz. Se você colocar na cicatriz, ele vai pigmentar essa cicatriz, vai ficar manchado. Então, área de maior sensibilidade à radiação, não podemos usar. Ou por origem farmacológica, não pode usar, ou ainda, né, por alguma doença, ou mesmo pelo período gestacional, evitar essa utilização. Tá? Então, esses cuidados nós vamos ter quando nós formos tratar os pacientes, perceber esses quadros dele. Tá? Tudo tranquilo? Daqui a pouco nós vamos ver os casos aí, já indicar alguns. Então, ó, tá aplicando aqui o infravermelho. Ó, aqui a gente sabe que ele está incidindo bem. Aqui a gente já sabe que ele está, ó, mudando a direção, perdendo a absorção. Então, ele não consegue ter um efeito interessante. A gente percebe que ele está localizado aqui. Então, ele vai ser eficiente aí? Vai. Mas ele está expondo toda a região aí do tronco do braço a essa radiação. Caso tenha alguma mancha, pigmentação diferente, histórico de tumor, é contraindicado, ou se tiver cirurgia. E essa distância aí na aplicação tem que ser feita. Tá? Tudo em paz aí? Mas essa indicação seria uma indicação, como eu falei antes, paciente que tem aversão ao toque, não quer que ninguém encoste, não deixa ninguém fazer nada, está morrendo de dor. Tranquilo? Esse aí é o que, professor? Infravermelho. Infravermelho luminoso. Nós temos também o infravermelho não luminoso, que não é mais utilizado, né? Que é um forno de Bia, esquece isso aí, mas é o mecanismo de quê? Das mantas térmicas. Então, a manta térmica, ela tem uma resistência aqui dentro que esquenta e dissipa através de infravermelho. Então, Agora, quando já viu uns massageadores que o pessoal vende, é massageador infravermelho, é só porque esquenta. Tudo que esquenta emite onda infravermelha. Tem um massageador desse que tem uma luzinha vermelha mesmo. Eita, puxa. E agora essas mantas geralmente usa mais em estética, né? Por quê? Porque é um calor confortável, gostosinho, superficial. Tá? Agora soa, viu? Que é uma beleza. É isso que eu ia falar. Pode usar em qualquer lugar. Tá? Pode usar em qualquer área. Pode botar, por exemplo, para tratar uma hérnia de disco.
Pode, mas a gente tem que ter claro que ele não vai tratar a hérnia de disco, ele vai esquentar, ó, botou aqui, vai esquentar essa região, vai aumentar a temperatura interna, o hipotálamo percebe esse aumento e relaxa a musculatura para diminuir a produção de calor. Com isso, facilita o alongamento. Tá? Então, o mecanismo, você pode ver que se você fica suado lá com a montaterra, mas dá um sono. O dia quente não dá sono, por quê? Aumenta a temperatura interna e o hipotálamo relaxa a musculatura. Então, a gente pode usar com esse objetivo. Aumentar a temperatura, relaxa a musculatura, ótimo. Pode fazer tranquilo esse alongamento, a mobilização. Por quê? Porque agora você está mais relaxado, o tônus está diminuído. A sua contração muscular em repouso está diminuída. Pronto, você pode alongar mais fácil. Beleza? Beleza. Por isso que na academia também, tipo, quando você malha, que esquenta ali os músculos. Quando você termina, que se você for alongar, já tem uma elasticidade maior. Isso, exatamente. Aí, ó, por quais motivos? Hidrata o tecido, tá? E com isso aumenta a flexibilidade. E também relaxa a musculatura. Beleza? Oi? O senhor vai dar intervalo hoje? Mais um só aqui, já dou intervalo. E a gente vê os casos clínicos. Eu quis pegar direto, porque como eu vou salvar, eu já salvo a teoria direto, já fica mais curtinho, para quando vocês forem assistir, Tudo bem. e a gente faz o estudo de caso, tá? Só mais essa aqui e a gente já para. Tá bom? O último. Eu estava pensando nisso. Vocês até resistiram muito, gostei de ver. Eu estava tenso desde 8h30. Fala aí. O professor, os casos clínicos vai corrigir hoje, explicar? Os que vocês fizeram, eu corrigi um só. Isso. Os outros não. Deixa vocês se distraírem mais um pouquinho. Certo. Tentarem corrigir vocês mesmos pelo que eu falei hoje e vou passar hoje mais um bocado. Tá bom? Tudo bem. Só mais esse aqui eu dou intervalo. Tá bom? Então, ó, o banho de contraste aí, ó, que o pessoal... Alguns têm medo, tem idoso que você falar isso para ele e fala, não vou fazer de jeito nenhum que eu vou morrer se eu fizer isso. Vai dar um choque térmico e sei lá o que, vai ter um negócio e vai morrer. Não, nosso corpo é preparado para isso, não tem problema nenhum. Mas se ele acha, aí é melhor você evitar. Tem risco isso aqui? Se o paciente for um cardiopata severo e você fizer... os idosos falam daqui mesmo, falam isso. Não, vai morrer estoporado. Não tem nada. O problema é que se ele tiver um problema cardíaco, que ele não consegue resistir a essa sobrecarga de mudança repentina de calibre do vaso, aí ele pode ter uma complicação. Normalmente, a avó de todo mundo, normalmente isso quando se coloca uma área maior, né? Mas aqui nesse caso, não. Então, o que seria o banho de contraste? Por que a indicação dele, ó, é para edema e não para processo inflamatório? Porque você bota no calor e no frio ele não vai ter um efeito anti-inflamatório, um efeito só do calor, só do frio. Um está anulando o outro. Por isso, quando você procurar na literatura, ele traz como ginástica vascular. O que a gente faz? Ó, começa pelo calor. Então, começou lá no calor, durante 4 a 5 minutos, beleza. Que é isso aqui, ó. Começa pelo calor. O que está acontecendo aqui? Só para a gente lembrar. Vai aumentando o calibre do vaso, lembram? E com o aumento do calibre do vaso, está favorecendo a drenagem do edema. Perfeito. Quando começa a oferecer risco dessa drenagem formar edema, vai tirar e vai imediatamente colocar na água fria durante 1 minuto. Não é gostoso não, tá? Então, 1 minuto no frio. Então, vai fazer isso de 4 a 5 vezes. Então, vai repetir isso
Ó, Ô, professor, desculpa interromper, é porque a imagem não dá para ver direito por causa a posição. Primeiro coloca no gelo, água quente. Primeiro coloca na água quente. ou sim, Tá? na água quente, e Deixa depois lá. tira Tira e imediatamente coloca na água fria. Não vai esperar entendi. nada, vai tirar e vai botar. Então, quem tem medo de estoporar aí vai infartar mesmo de medo. Então, Entendi. o pessoal tem medo lá do choque térmico, não dá nada não. Pois é, não dá nada. Agora, fala que é gostoso? Não é. Você sair de 30 graus e entrar em zero é uma variação térmica enorme. O organismo fala o quê? Cara, com certeza você vai morrer disso aqui. Ele informa como para o nosso cérebro? Como uma dor intensa. Tá? Então fica, ó, vou botar aí, 4 minutos aqui, imediatamente tirou e fica 1 minuto aqui dentro. Acabou esse minuto, volta para cá e passa mais 4 minutos. E depois vem de novo para o frio. Repete isso o quê? Ó, 4 vezes vai dar um total de 20 minutos de aplicação. Beleza? Vocês vão ver que vai drenar legal o edema. O objetivo é drenagem de edema. Beleza? Deve ser a mesma sensação da gente tomar um banho quente por ar-condicionado. Acho que ainda é pior. Mas aí você faz aí esse procedimento aí da água fria, é quando tiver com edema e o que mais? Edema, só com edema. Então, o objetivo é drenagem de edema, tá bom? Não, é porque tem um senhor que ele sempre ficava com os pés inchados. E já tem um tempo, mas agora ele não sente mais nada, não. E toda vez que estava inchado, ele colocava a compressa com água quente. Na verdade, ele esquentava a água, botava na bacia, e colocava os pés e desinchava bastante. E depois, provavelmente, ele devia colocar o pé para cima. Que aí a drenagem, né, da posição, a gravidade vai ajudar. Qual o Não, nosso. eu botava na água mesmo. Estava só na água? Devia, Só. o ideal é fazer essa combinação de água quente e água fria. Vamos ver aqui alguns cuidados nessa utilização. A gente precisa saber se esse paciente tem algum problema vascular. Se ele tiver um problema vascular, essa mobilização vascular pode mobilizar um trombo, pode gerar algumas complicações. Então, a gente tem que ter cautela. Para fazer isso, todo edema eu vou fazer banho de contraste que vai drenar. Mas nem todo edema pode ser drenado. Ele pode ter um edema de extremidade porque ele tem uma insuficiência cardíaca severa. E aí, o sangue não circula direito, ele tem essa estase venosa e por isso tem edema de tornozelo. Se você drenar esse edema de tornozelo sem que esse coração seja capaz de manter o batimento, ele vai descompensar. Você vai fazendo e vai falando, nossa, isso cansa, eita, tá me dando falta de ar até. Ele está descompensando, tá? Temos que ter cuidado nessa utilização. Então, avaliar a parte vascular do paciente, ver coloração de extremidade, ver qual é o risco dessa utilização e ver a parte cardíaca também. Se ele tem algum risco de ter uma insuficiência cardíaca como causa dessa alteração. Beleza aí? Tudo tranquilo? Então, temos que ter esses cuidados para aplicar. Os casos clínicos serão nessa linha. Tá? Tudo em paz aí? Tá claro? Então, nós teremos a mesma, aqui uma tabela, né, um guia que eu fiz, como o outro lá. Acho que de repente está até pequeno. Está pequeno para vocês? Então, o que vai...
Então, aqui é um apanhado geral. Então, o que vai mudar vai ser o quê? A forma de aplicação, a indicação sempre crônica e subaguda, dificilmente nós vamos usar na fase aguda, e o que vai variar é o tempo em função de ser circunferencial ou não, da energia radiante oferecer maior risco na aplicação do que outras modalidades. Tá bom aí? Tranquilo? Valeu, vou parar aqui agora e